A paz do Senhor, meus amados irmãos, meus caros jovens, professor, lição de jovem, lição de número 8, a realidade bíblica do trabalho. Graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo, a alegria do Senhor é a nossa força. Estamos aqui em mais uma aula da EBD Online, lição de número 8. Muito bem, texto principal, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. O resumo da lição diz que o trabalho foi projetado por Deus para que desenvolvamos nosso talento e o sirvamos por meio dele. É importante os objetivos da lição, mostrar a perspectiva bíblica do trabalho, saber qual a relevância do trabalho e ressaltar alguns conselhos importantes a respeito do trabalho. Muito bem, o texto bíblico está em Colossenses, capítulo 3, versos 22 e 24, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6 ao verso 12. A palavra trabalho, ao longo da história, vem ganhado um significado como uma atividade punitiva, né? Você fez alguma coisa de errado, você vai ser punido. Qual é a minha punição? Trabalhar. E a gente sabe que isso vai de contra a palavra de Deus. Existem alguns pensadores, algumas pessoas que interpretam quando Adão pecou, inicia ali o processo de trabalho, quando Deus diz para ele: viverás agora do suor do teu rosto. A gente sabe que não é assim, porque o homem já trabalhava antes do pecado. Então, o trabalho é algo que dignifica o homem, é instituído por Deus e para manter-se, para que o homem tenha os seus proventos, é verdade? Então, não é uma questão punitiva, nem foi por causa do pecado, né? Não, por causa do pecado de Adão e Eva que a gente está trabalhando. Não. O trabalho já existiu até antes do pecado. Porque o homem, ele foi ali um homem que trabalhava no jardim, colocando o nome de animais, cuidando dos animais. Então ele já trabalhava, né? Já trabalhava. E antes do homem, o próprio Deus trabalhou. E no 7º dia ele descansou. Não que Deus ele precisava descansar, porque Deus ele é um ser que não é humano e só quem descansa é humano. Deus, ele é uma pessoa imutável, infalível, inabalável. Ele é alguém que criou todas as coisas pela força da sua palavra e não se cansou, mas ele cessou de sua obra. O texto fala que Deus descansa, ali dá a ideia que Deus está dizendo para o homem também precisa de descanso, é verdade? Mas Deus é espírito, Deus é um ser superior, ele é senhor do tempo, né? Então, não é a temática da lição, mas só para a gente entender, o homem precisa sim de descanso, Deus não, né? Então, o trabalho deixa de ser uma visão punitiva de alguém para algo que Deus instituiu. Deus foi o primeiro. Deus iniciou o processo de trabalhar ali no Éden, onde construiu, fez, né? Fez o mundo, fez tudo, fez a terra e dividiu. E depois colocou o homem para tocar o barco, né? Na nossa linguagem aqui. E o homem continuou a trabalhar. Veio o pecado. Evidentemente que as coisas agora acrescentam as dores, porque todo pecado tem sua consequência. Isso é claro, isso é evidente, mas não foi e nunca será punição para alguém o trabalho. Pelo contrário, o trabalho é importante, dignifica, as pessoas têm os seus resultados, os seus recolhimentos no final do mês. Isso é importante para manter a sua vida, para manter a obra de Deus também, porque quando você é abençoado, quando você recebe, você sabe que Deus lhe deu, Deus lhe abençoou, e reconhecendo isso, você se torna e você é um dizimista
da casa do Senhor com tranquilidade. Não precisa ninguém lembrar, não precisa ninguém falar, porque isso é algo de coração grato. O dizimista, ele é agradecido a Deus. Eu sou agradecido a Deus por ele ter me beneficiado com tantas coisas, que um fato de agradecer a Deus, eu vou devolver para a casa do Senhor. Eu vou fazer uma devolução só de 10%. Vou devolver, vou dar meu dízimo. Isso é um ato de fé, de gratidão, enfim. Há quem é contra, há quem fale contra. Bom, a gente entende pela palavra de Deus que dízimos e oferta é um ato de gratidão e de reconhecer a soberania de Deus na nossa vida. Deus tem nos proporcionado um trabalho. Deus tem nos proporcionado um mês com livramento, com bênção, com saúde. Então, a gente agradece a Ele, devolvendo para Ele. Amém, meus irmãos? Então, a perspectiva bíblica do trabalho. O trabalho antes da queda, como eu já expliquei, é verdade? A história da criação não apresenta o trabalho como uma ocupação dada ao homem pelo próprio Deus, e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim, olha aí, aquilo que eu falei, do Éden, para lavrar a terra. Gênesis 2:15. Então, só contextualizando o que eu comentei, o trabalho já inicia até antes da queda do homem. Muito bem. O trabalho depois da queda. Aí continua, o trabalho se tornou mais difícil, evidentemente. Não somente o homem, mas a criação foi igualmente afetada, a criação de Deus. E aí o trabalho também foi afetado, portanto, o trabalho também foi afetado pela decisão do homem a desobedecer a Deus. Muito bem. O trabalho, com o passar do tempo, de forma inicial, o homem procurou lavrar a terra, a caça, a pesca, e aí inicia por esse meio, onde era um meio de sobrevivência do homem, foi ordenado por Deus. O homem foram formados em agrupamento social, ou seja, Deus ele sempre orientou o trabalho. Só que no coração do homem veio agora a maldade, o homem fez surgir a escravidão, os maus tratos com outras pessoas. A escravidão passou a ser um meio com o qual o trabalho era feito, mas sem valorização devida, tanto para com o humano, quanto para com a atividade realizada. Foi o cristianismo. Olha, é importante, jovem, em uma discussão de trabalho, em uma apresentação na escola, a gente detalhar isso aqui. Foi o cristianismo, por meio de homens como John Wesley, John Newton e outros, que lutaram para que o sistema fosse extinto no Brasil. E é importante, a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, foi de autoria de um cristão protestante, Rodrigo Augusto da Silva. Ele apresentou ao Senado a lei que posteriormente foi aprovada, trazendo o fim da escravidão no Brasil. Isso é importante, né? Então, provando para nós jovens, que o trabalho é importante, que trabalhar faz bem, que trabalhar faz parte, e foi o próprio Deus que instituiu o trabalho, que o trabalho, além de dignificar as pessoas, traz uma ocupação para as pessoas e um processo de que as pessoas vão crescendo como pessoa, como profissional em sua área, quando estuda, quando se prepara, e Deus vai abençoar e vai ajudar. Em nossos dias, aos menos os países desenvolvidos, a escravidão é combatida e o trabalho é regido por leis específicas, né? A palavra de Deus nos mostra também que havia trabalhadores que recebiam por seu salário, que a escravidão não era uma norma. Jesus menciona que um pai de família saiu de madrugada para pagar os trabalhadores da sua vinha. Mateus, capítulo 20, versículo 1. Então, Jesus foi essa narrativa de um bom patrão, né? Saiu para pagar os seus trabalhadores. Segundo ponto, a relevância do trabalho. Fortalece o nosso testemunho. Fortalece o nosso testemunho. A palavra de Deus elogia as pessoas que se dedicam a ser excelentes profissionais. Então, esse simples testemunho, Provérbios 22:20, né? Provérbios 22:29, mostra o quanto um bom trabalhador é valorizado.
servo prudente, não é verdade? Isso é importante. Provérbios 17:2, as pessoas começam a testemunhar, né, do grande profissional, do bom profissional. Olhem, o irmão é um grande profissional, o servo do Senhor, ele trabalha muito bem. Isso é muito bom, isso é testemunho. Veja que coisa boa. Um servo do Senhor está trabalhando, seja numa indústria, seja no comércio, seja na área pública ou privada, e as pessoas agora começam a dar testemunho dele. Isso é muito importante. Isso é muito importante. O nome do Senhor é glorificado, né? Jesus e Paulo são os dois maiores exemplos. Jesus trabalhou como carpinteiro. Jesus exerceu a função do seu pai e ele inicia o seu ministério aos 30 anos. Aí de 18 a 30, temos aí no mínimo 12 anos de muito trabalho. Relatos históricos que o José já tinha falecido, e como Jesus era o mais velho, o primogênito, ele tinha que trabalhar para sustentar a família. Então, Jesus trabalhou, ele fez muito móvel, ele trabalhou como carpinteiro, né? Era o carpinteiro de Nazaré. Então, como homem, Jesus também trabalhou, fez a sua parte. E Paulo, um dos maiores missionários do Novo Testamento, né? Tivemos até um trimestre da lição. Ele foi fazedor de tendas, ele trabalhava, e ele disse: eu trabalho de dia e de noite, para não ser pesado, né? A citação que Jesus trabalhou está em Mateus capítulo 13, versículos 55, está lá, não é isso? Então a gente percebe que o trabalho, além do Novo Testamento, foi provado por Jesus, por Paulo, né? O descanso, se por um lado aprendemos que o trabalho é necessário, por outro lado também precisamos valorizar o momento de descanso com Deus. Porque a gente não tem que viver só do trabalho. A gente precisa ter um tempo para a família, precisa ter um tempo para estudar, para a igreja, um tempo de devoção com Deus, né? O que precisa aí é uma balança, né? Precisa equilibrar, para que possamos fazer tudo e viver bem, né? A gente não pode estar vivendo para o trabalho. Não, a gente tem que trabalhar para viver bem, viver tranquilo, né? Para poder custear a nossa vida e a vida da nossa família. Isso é importante. Agora, a gente precisa ter o equilíbrio, né? Não, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar 1 milhão, eu preciso juntar tesouro. Isso aí acaba de cair na avareza, no amor ao dinheiro, que aí é o terceiro ponto. Conselho a respeito do trabalho. Quando as pessoas começam agora a veredar para um caminho de só querer juntar, ganhar, e aí o coração já está ali, né? Já está ali, e fica difícil, porque as pessoas vivem para juntar dinheiro, e aí a gente tem aquela citação célebre na Bíblia, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A gente precisa trabalhar para viver, para sustentar nossa família, para ter lazer, para abençoar o reino de Deus, para viver bem, não para se matar, não para ganhar e ficar doente. Tem pessoas que o processo, né, a mente, o físico, o mental, e vai-se embora, mas tem que ganhar, tem que ajuntar tesouro, tem que acumular bens, riqueza. É porque ali está o coração. Ali está o coração. E aí a gente precisa entender que precisamos ter equilíbrio. A gente não pode, antigamente, quando se ganhava assim, meio salário ou um salário mínimo, irmão, glória a Deus, aleluia, trabalho do Senhor, na igreja, escola bíblica dominical. Mas aí Deus abençoou. Deus abençoou, o concurso veio, as bênçãos do Senhor chegou, e aí a gente não tem mais tempo. Vamos para a escola bíblica dominical, jovem? Não, preciso olhar a casa de praia. Não que é pecado, irmãos, mas a gente precisa ter equilíbrio. O dinheiro, muitas vezes, tira esse momento com Deus. Por essa razão, a expressão bíblica, não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Então, os mandamentos do Antigo Testamento, Jesus resumiu em 2. Né? O do Antigo, Jesus resumiu em 2. E um dos que Jesus resumiu, um dos mandamentos amarás a teu Deus. Amar a Deus.
com toda a sua força, de todo o seu coração, acima de todas as coisas. Quando eu amo a Deus, o dinheiro já está em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Porque primeiro lugar na minha vida é Deus. Primeiro lugar é Deus. Quando eu amo a Deus, as coisas são mais, as outras são efêmeras, são passageiras, são coisas naturais. Eu preciso compreender essas coisas. Porque tem muita gente juntando dinheiro, vivendo até bem, aparentemente bem, mas esqueceu de Deus, esqueceu da igreja, das nossas queridas irmãs do ciclo de oração que tanto orou por ele, que tanto orou por ela. Que Deus abençoe você, que Deus ajude, que você venha a cada vez mais alcançar objetivos, galgar posições no campo profissional, ser abençoado, não só fazer uma faculdade, mas um após, um mestrado, um doutorado. Glória a Deus, glória, seja abençoado, porém, não esqueça que não podemos se apegar a isso, porque quando amamos mais a isto, quando vivenciando mais isto, como olhando mais para isto, a gente esquece do principal, da essência, que é da graça de Deus, é do amor de Deus derramado por nós. E a posição que você está hoje, a posição que você vai chegar ainda, tudo é pela graça de Deus. Foi Deus que permitiu, foi Ele que te deu saúde para trabalhar, para estudar. Ah, irmão Gilberto, mas eu passei na prova, glória a Deus. Mas foi Deus que abriu o teu entendimento, foi Deus que fez abençoar, foi Deus que fez crescer, foi Deus que te promoveu. Então, a bênção do Senhor está no trabalho. Meu caro jovem, termino essa lição trazendo essa orientação. Estude, pesquise, faça curso, se prepare para a vida. Mas não esqueça, você vai chegar num patamar alto, mas com o pezinho no chão, com o joelho em terra e de mão levantada na igreja, dizendo obrigado, Senhor. Obrigado porque eu estou aqui para abençoar pessoas. Eu estou aqui para te agradecer. Eu estou aqui, Senhor, porque o Senhor é o provedor da minha vida. Deus abençoe você. Não esqueça, se inscreva no nosso canal, seja canal de bênção para outras pessoas. Lição de Jovem é uma bênção. Deus abençoe a todos os jovens, professores da Escola Bíblica Dominical, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.